Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma resenha aqui do Nerd Rider. E o material de hoje, como vocês já viram pelo título, é Homem-Aranha, História de Vida. Então temos aqui este encadernado, escrito pelo Chip Zdarsky e desenhado pelo Mark Bagley. Mark Bagley e Chip Zdarsky. Então eles dois trabalharam juntos aqui, criando esta história do Homem-Aranha, que é basicamente um memoir, né, da vida do Homem-Aranha. Se você não sabe o que é memoir, eu vou explicar. Fique tranquilo. Isso daqui é obviamente uma homenagem a todas as pessoas que são fãs do Homem-Aranha, são fãs da Marvel em si. Por que eu digo isso? Porque você aqui vai encontrar a história do Homem-Aranha seguindo uma ordem cronológica, mostrando dos anos 60, que é basicamente aonde ele surgiu, até os anos 2010, se eu não me engano. 2020, basicamente, acho que é o último ano que a gente chega. Não lembro exatamente, mas isso também não faz diferença agora pra gente. Então, o que a gente tem aqui? A cada década, você vai vendo uma coisa se passando com o Homem-Aranha, né? Momentos importantes da história do Aracnídeo. E você vai acompanhando como isso afetou o depois, né? Você vai ver desde o momento aonde temos a origem dele, que foi quando o tio Ben foi assassinado e o que isso causou nele, né? Essa escolha, ou essa escolha de não fazer nada, no caso, o que isso causou nele. E o encadernado em si todo gira em torno de escolhas. São as escolhas que o Peter fez e as consequências que ele enfrentou a cada escolha que ele fez. Eu queria só ilustrar isso dizendo o seguinte: dentro de todo sim há um não e dentro de todo não há um sim, tá? Então, para cada escolha que ele fez, quando ele disse não para uma coisa, ele estava dizendo sim para outra, e para cada sim, ele estava dizendo não para uma outra. Então, ele vive de acordo com isso e sofre as consequências disso. É interessante que você vai ver a visão do Chip Zdarsky sobre o Homem-Aranha, sobre os conflitos do Homem-Aranha. E como isso afeta ele de uma maneira que às vezes a gente não conseguia nem perceber. Por exemplo, o humor dele, que é uma arma que ele usa, né, ou que ele é uma característica do Homem-Aranha, pode ser um mecanismo de defesa para não lidar com a realidade, já que quando ele está como Homem-Aranha e não como Peter Parker, ele tem personalidades diferentes. Então, para ele poder assimilar melhor o problema de viver uma vida perigosa, ele ri, ele faz a comédia que é para amenizar a vida dele. Isso sou eu aqui viajando de acordo com a minha interpretação. Eu tenho que dizer que esse encadernado tá muito bem muito caprichado. Essa capa aqui tá muito bacana, tá bem propaganda dos Estados Unidos, mas também tá muito bem feita. Tá? Eu gostei muito. Infelizmente, não sei se vocês vão conseguir ver, dá pra ver, tá bem ondulado porque aqui em Salvador o clima tá frio pra porra, tá muito úmido. Então, né? Você vê, eu tirei do plástico ali e deixei num canto que era para poder, deixei aqui no quarto que era para poder fazer a resenha, e já ficou assim, né? Mas tirando isso, que não é culpa da Panini, a edição tá bem caprichada. O preço eu achei relativamente caro, R$ 60 e alguma coisa, mas como eu também já não tô comprando tanto quadrinho assim com tanta frequência, o preço ficou mais aceitável. Mas de qualquer forma, eu acho que vale a pena para quem é fã do Aranha. Inclusive, para quem é fã do Aranha, vocês vão se emocionar aqui. Não é nada clichê, mas você vê. Não sei, velho. Pra mim, o Homem-Aranha sempre foi sobre sacrifício, tá ligado? Essa questão dele fazer as escolhas, ele tá sempre sacrificando alguma coisa. Então, o Homem-Aranha, pra mim, é isso. E aí você vê o ápice disso, né? Da questão do sacrifício como Homem-Aranha. Tem alguns momentos que ele vai dar uma viajada, vai um pouquinho assim fora do que eu consideraria o Homem-Aranha, isso sou eu falando, mas de maneira geral tá bem fiel. A ideia de seguir uma ordem cronológica, você ver o Homem-Aranha ficando velho, né, o Peter ficando velho, dentro das possibilidades, né, para uma pessoa que foi picada por uma aranha radioativa, etc e tal, é muito interessante você ver como que o corpo dele reagiu, como que a expressão dele mudou, o peso que a idade traz, algumas coisas que supostamente a gente não teria no canon ou no cânone. Aqui é estabelecido, então a questão da família, dos filhos, como é que os filhos são, como é que não são, o que, que eles fazem, o que, que eles não fazem, por aí vai. Basicamente, velho, é uma obra que foi feita para
para quem é fã. E a ideia do memoir que eu disse é porque não posso falar o que acontece no final, mas basicamente é como se fosse ele escrevendo um diário, né? Escrevendo as memórias dele, e a gente vai acompanhando cada uma das coisas que aconteceu. Um ponto bastante interessante que eu achei que o Chip Zdarsky fez foi de unir a história dos Estados Unidos, os conflitos que os Estados Unidos tiveram, né, com os conflitos que o Homem-Aranha teve. Ele fazer essa junção que não foi explorada de fato nos quadrinhos, pode ser de repente até sido mencionada, pode ter sido mencionada, mas não foi explorada. E aqui ele explora bastante o conflito, ele estabelece um preceito interessante para a guerra civil, né, dos heróis. Ele já mostra que o Homem de Ferro e o Capitão América estavam em lados opostos há muito tempo. Então a guerra civil foi só o ápice, né? Foi só o acúmulo, foi a explosão, a catarse de acúmulos de anos de tensão. Então tudo isso foi colocando pitadas diferenciadas. Eu acho que o principal fator que eu gostei mais dessa obra é justamente porque ela se livra daquelas amarras de que o herói não pode envelhecer, porque o público tem que se renovar, o público se renova, na verdade, e as pessoas que leem também. E você precisa renovar o quadrinho, mas você não pode envelhecer o herói, o que é bizarro porque as pessoas que estão lendo, elas vão envelhecer e elas vão deixar de acompanhar o herói porque ele não representa mais elas. Super-herói pra gente é espelho, é representação, é ideal, é alguma coisa que você queria poder fazer, alguma coisa que você almejava. E se o herói ele não reflete mais você, talvez algumas pessoas continuem gostando justamente pela questão da nostalgia, pelo saudosismo. Mas as pessoas que não têm essa questão ficam órfãs, elas ficam sem ter a base do herói, né? E aí eu gostei que não tenho como me ver totalmente, porque ele vai até quase, sei lá, 60 anos por aí, talvez até um pouco mais, uns 70 ou 80. Eu ainda estou longe disso, eu ainda estou na fase dos 30. Mas o que ele fazia na fase dos 30 eu consigo me identificar mais ou menos, entende? Essa acho que é o grande diferencial dessa obra. E é isso, velho. Obra recomendada pra quem é fã do Aranha. E pra quem não é, eu acho que talvez não seja tão interessante. Vão ter várias referências a momentos chaves do Homem-Aranha que se você não sabe, você vai ficar boiando. Até se você for um fã, mas se você for um fã muito superficial, talvez você não aproveite a obra como um todo, porque ele faz muita referência a momentos chaves do Homem-Aranha, ele muda momentos chaves do Homem-Aranha, né? Para quem seguiu o canon, ele muda alguns momentos, ele acrescenta coisas aonde a gente não tinha visto antes, ele justifica algumas outras coisas com ações que aconteceram aqui. Então, se você não tem um conhecimento pelo menos mediano, não vou nem dizer profundo, não precisa ser aquele cara hardcorezão que sabe todas as edições de cor. Mas se você pelo menos não acompanhou o Homem-Aranha, se você nunca leu nada dele dos anos 60, 70, nem através de um negócio assim, coleção da Marvel, blá blá blá, ou coleção histórica, se você não pegou nenhum dos clássicos, talvez você fique bem perdido, tá? Minha recomendação para você é assistam quem está procurando informação, provavelmente deve ter passado por lá, mas caso você não tenha passado, assistam o vídeo do Vinícius do Dois Quadrinhos. Ele fez um vídeo em duas partes, onde ele vai comentando cada uma das coisas que acontecem na história do Homem-Aranha, o que o Chip Zdarsky mudou, o que ele acrescentou, o que ele tirou. Então ele fez um vídeo bem completo, bem bacana. Concordo com basicamente tudo que ele falou lá. Se tem uma coisa que eu discordo, eu também não lembro. Fica aí essa dica pra vocês, tá bom? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Você também que é fã do Cabeça de Teia, o Aranha, Aranhudo. O que você achou disso daqui? Você que já leu. O que você achou? Você gostou, não gostou? Valeu a pena, não valeu a pena? Teve alguma coisa que te tirou do sério? Alguma coisa que você achou que foi interessante ser acrescentado? Aguardo a opinião de vocês. Enquanto isso, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e um queijo e até a próxima resenha do Nerd Writer.